Oh, eu, Olá, eu sou a Carolina Parra e eu vou contar para vocês hoje a lenda do manganês. Vocês já ouviram falar do manganês? O manganês é um elemento químico sólido usado para fazer o ferro, por exemplo. Sabe o ferro das construções, das nossas casas, os carros e até para os eletrodomésticos, como a geladeira, por exemplo. O manganês também é encontrado nos alimentos. Sabe aonde? Nas nozes, nas amêndoas, no feijão e até nas folhas. Ele é importante para fortalecer os nossos ossos. Então, o que eu vou contar hoje para você é a lenda do manganês. Nos séculos 16 e 17, muitos indígenas eram capturados, presos e escravizados para trabalhar. Em 1610, uma tribo que morava lá numa fazenda no Amapá conseguiu fugir. Então, eles foram correndo pelo meio da mata. Como eles conheciam muito bem as florestas, eles se deram bem e foram entrando. E quando chegaram lá num lugar que eles consideravam muito seguro, eles montaram uma aldeia. Lá eles viviam muito felizes, tranquilos, cultivando a sua cultura e os seus costumes e conseguindo plantar para se alimentar. Acontece que num determinado momento, a aldeia deles foi invadida. Os homens brancos entraram e começaram mais uma vez capturar, prender e escravizar os indígenas. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote, vinham navegando pelo rio abaixo. Quando o homem branco se aproximou, e o pequeno bote dos índiozinhos quase virou. Comandados por feitores, eles eram obrigados a trabalhar 16 horas por dia, sem descanso. O trabalho era muito difícil e pesado. Então, de vez em quando, eles davam uma parada. Naquela hora, vinha o chicote, que era para mostrar para eles que o descanso não era permitido. Itaúna, o chefe da tribo, não aceitava aquela situação. Ele se rebelou contra aqueles dominadores. Então, ele foi preso e acorrentado. Ele foi acorrentado para que as suas ideias revoltosas não contaminassem o resto da tribo. E ele foi deixado para que os animais selvagens os devorassem. O tempo passou. Dias e dias se passaram e nenhum animal se aproximava dele. Ele continuava vivo, forte, enquanto os outros indígenas da tribo estavam morrendo doentes. Ele não. Ele continuava firme e amarrado em pé, sem se alimentar e sem tomar água, mas forte, com uma saúde inabalável. O que o movia
era a sua força de vontade, a sua fé em justiça. Então, um dia, ele pediu à deusa Taimã que lhe desse muita coragem e força para libertar o seu povo. Imediatamente, ela concedeu o seu desejo. Ele conseguiu uma força fora do comum. Ele arrebentou as correntes e, livre, voltou para sua tribo. Então, ele com os outros indígenas resolveram que eles iriam travar uma batalha contra os homens brancos. Eles sabiam que eles corriam muito risco, porque eles estavam em menos quantidade, estavam desarmados e enfraquecidos. Mesmo assim, eles travaram uma batalha corpo a corpo com os homens brancos. Itaúna foi ferido. E mais uma vez, ele foi acorrentado. Eles queriam que ele morresse do próprio ferimento. Itaúna sangrou até morrer. Os outros indígenas continuaram na batalha. Eles foram enfrentando os homens brancos e, num determinado momento, eles deram sangue. Eles deram sangue pela sua liberdade. Eles também morreram. Só que os seus corpos não foram enterrados. Eles foram deixados para que os urubus e gaviões os devorassem. 10, 9, 8 índiozinhos, 7, 6, 5 índiozinhos, 4, 3, 2 índiozinhos, no pequeno bote. Vinha navegando pelo rio abaixo. Quando o garimpeiro se aproximou e o pequeno bote do índiozinho virou-se e afundou. Os homens brancos abandonaram a aldeia. Eles não tinham mais a mão de obra escravizada dos indígenas para trabalhar nas minas. E eles não faziam esse trabalho pesado. Eles deixaram para trás aquela terra que era tão importante para aquele povo. A única coisa que sobrou daquela história foi um rio, que foi batizado com o nome de Rio Itaúna, em homenagem ao chefe morto. Aquela história foi esquecida, foi tirada da memória das pessoas. Muita coisa mudou. Até mesmo o nome do rio, que passou a se chamar Rio Amapari. Acontece que, estranhamente, começaram a aparecer umas pedras pretas bem naquela região. Elas pareciam sangue endurecido. Dizem que a deusa Taimã, ao olhar aquela batalha, aquele combate tão sangrento, não quis que o sangue dos indígenas escoasse pela terra. Então ela, com seu poder, coagulou o sangue e transformou em uma pedra preta. O manganês. O manganês, que é a grande riqueza do Amapá. Essa pedra representa a luta dos indígenas pela sua liberdade. Olá, eu sou a Carolina Parra e o que eu contei para vocês agora foi a lenda do manganês. Se você gostou, comenta aqui embaixo e vem com a gente assistir as outras histórias. Tchau!